Olá, boa noite. Almir já está por aqui, seja bem-vindo. Vou colocar aqui a temática, né? Hoje eu vou conversar com o Almir. Vamos ver se o pessoal vai entrar aqui. Só um minutinho, tá, Almir? Essa câmera aqui às vezes me trola. Eu quero marcar o nosso tema de hoje para o pessoal que for chegando, né? Para saber que iremos falar sobre mindfulness. Legal. Estou aqui com a minha cara de segunda-feira, né? Cara de segunda-feira. Olá, Cristina. Seja bem-vinda. O pessoal tá entrando aí. Vamos ver se vai chegar mais gente. Hoje falaremos sobre mindfulness. Psi Amanda, seja bem-vinda. Esperando o pessoal entrar. Almir já está aqui conosco. Vocês estão me escutando bem? Tá tudo certo aí, Almir? Tá me ouvindo bem? Me dão aí um joinha para saber se tá tudo certo, o áudio, se tá baixo, como é que tá o som aí para vocês? Vocês me escutam? Dá um joinha aí. Obrigada, Amanda. Legal, Cristina. Almir também. Bom, vamos iniciar, né? Talvez chegue aí umas pessoas, né? Segunda-feira, talvez o pessoal ainda esteja aí nos afazeres, né? Hoje eu convido, né, o Almir, que ele é aí do mundo Mindfulness, né? Para quem não conhece o Insta, acessem depois que é o @Mundo Mindfulness, né? Depois o Almir também passa aí para vocês os contatos dele, né? Tem aqui o Insta, tem o site também. E eu o convidei para falar desse assunto que eu acho um assunto bem interessante, né? Acredito que quem está aqui conosco também tenha interesse aí de saber um pouquinho mais sobre o mindfulness, né? Ah lá, o Almir colocou aqui nos comentários, né? @Mundo Mindfulness. E é legal, né, que todos os dias o Almir faz lives lá pelo Mundo Mindful, né? A respeito de algumas práticas aí meditativas, né? Então, quem tiver interesse, é toda manhã, 6h54 da manhã, né? Então, esse mês é um mês especial aqui para o Insta Psicomensolo, né? Eu convidei aí algumas pessoas, alguns colegas da área, eu também, né, para fazer algumas lives, como uma forma mesmo de carinho ao meu público, aos colegas também que me acompanham, que também são bem acolhedores, que apoiam o meu trabalho. Então hoje eu convidei o Almir, ele vai ter esse bate-papo bem legal com a gente, falar o que é o mindfulness. É até difícil de falar essa palavra, né? É uma palavra inglesa, por isso quando a gente fala a gente se embola, né? Então a gente vai ter esse bate-papo gostoso. E falando pro Almir, lembrando aqui que meu público é o público das mulheres, né, Almir? Aquela questão, a mulher muitas vezes é multitarefas. E o que eu observo, tanto aqui no Instagram quanto as mulheres que eu acompanho no meu trabalho, né? Tem essa questão da ansiedade, por conta de sobrecarga, de trabalho, né? Também questão da depressão, nós vivemos aí também um período bem delicado, né? Que acaba aí mexendo muito com o nosso emocional. E eu gostaria que você falasse, né, do mindfulness também. Para iniciar, né, vou abrir aqui para você, se apresenta, fala um pouco de você. Eu vou te aceitar aqui, tá bom? Só um minutinho. Vamos lá.
Meu suportezinho aqui não está colaborando. Vamos lá. Olá, Olá, deixa boa eu noite. ficar melhor enquadrado aqui que minha cabeça está cortando. Boa noite, você tá me ouvindo bem, Fabiane? Sim, sim, Sim? tá tudo bem. Legal. Apresente-se aí, fale um pouquinho, Almir, do teu trabalho. Se apresenta, fala um pouquinho de você para o pessoal te conhecer, as meninas que estão aqui. Ótimo, vamos lá. Então, meu nome é Almir, como a Fabiane disse, eu sou facilitador de práticas de mindfulness e já trabalho com isso desde 2016, mais efetivamente, vamos dizer assim, né? Foi quando o Mundo Mindfulness surgiu em parceria com outros dois amigos. E desde 2017 eu venho atuando como facilitador mesmo. O que, que é esse facilitador? Né? É uma pessoa que oferece grupos de práticas de meditação mindfulness. E quando eu falo meditação, a gente vai falar disso mais para frente, mas quando eu falo meditação, é sempre importante destacar que tipo de meditação a gente está falando, porque existem muitos tipos, né? E o tipo de meditação mindfulness é um tipo específico. Então, eu facilito esses grupos que querem ou têm interesse em aprender mais sobre mindfulness. E basicamente o que a gente faz é realizar práticas meditativas, explorar um pouco o que surge a partir dos conteúdos que surgem a partir das práticas, e ao mesmo tempo a gente traz alguns conteúdos teóricos, científicos, para dar embasamento para aquilo que a gente vê na prática, né? Então, o que eu faço hoje é isso. Aí, como a Fabiane mencionou, eu tenho feito práticas gratuitas de meditação, de mais ou menos 10 minutos, todos os dias às 6h54 da manhã, no perfil do Mundo Mindfulness. E também ofereço esses grupos que eu mencionei, que são programas, de modo geral, os programas de Mindfulness, eles têm um modelo que segue 8 semanas e são são encontros semanais de aproximadamente 2 horas durante 8 semanas, né? Com algumas variações, mas normalmente é isso. E aí esses programas, eles têm, muitas vezes, têm direcionamentos para populações diferentes. Então, hoje a gente tem programas para redução de estresse, por exemplo, que está mais. A redução de estresse é um nome mais comercial, mas seria um melhor gerenciamento de estresse, né? Tem programas específicos para distúrbios alimentares, ou uma melhor consciência, melhor relação com a alimentação, é, é, outros programas que vão trabalhar populações específicas que já tiveram um ou mais episódios de depressão, por exemplo, pessoas que já tiveram são usuários de drogas ou substâncias que causam vício, né? Enfim, tem uma série de programas que tem respaldo científico, né? E têm sido estudados desde 1979. Então, apesar de ser uma palavra mais recente, né? E até como a Fabiane falou, é uma palavra difícil de pronunciar. Para mim também, eu acho que eu levei uns meses para conseguir pronunciar corretamente. É, apesar de ser uma palavra mais nova, é importante ressaltar que mindfulness não é uma coisa nova, né? Mindfulness é algo que já está presente em todos nós. Na realidade, a gente nasce com essa capacidade, com essa habilidade, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? E aí, para entrar efetivamente no assunto, né, para a gente começar a falar sobre um pouco sobre o que é mindfulness, eu preciso lembrar também que mais importante do que a gente entender conceitualmente mindfulness, é muito mais simples e fácil acessar mindfulness através da prática direta, né? Mas eu vou tentar fazer essa missão difícil aqui. Se der tempo, no final a gente faz uma prática para vocês experimentarem como isso é. Mas eu vou tentar conceitualmente trazer para vocês uma definição que talvez possa ajudar. Mas só para vocês terem uma ideia de comparação, é, entender mindfulness conceitualmente seria mais ou menos como ir até um restaurante e aí você morder o cardápio e querer sentir o sabor do prato, né? Então é importante que a gente, para conseguir internalizar a mindfulness, incorporar isso, a gente tem que sentir isso, né? Mas como eu já falei, esse sentir não é tão difícil assim para a gente. Ele pode ser desafiador em alguns momentos, mas não é tão difícil porque é algo que já vem com a gente. É algo que já está presente na nossa experiência, na nossa condição humana, né? E o que exatamente significa isso? Eu acho que
às vezes os conceitos nos ajudam a ter uma linha de raciocínio para explicar algumas coisas. Então, por isso que eu vou trazer um conceito aqui que foi definido pelo John Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn é um cara muito importante dentro desse contexto de mindfulness, porque ele foi um pesquisador americano que foi o primeiro pesquisador, na realidade, a desenvolver um protocolo, né, um programa de treinamento específico e estruturado. Então, isso aconteceu lá em 1979, e a partir desse programa, ele possibilitou que outros grandes centros de estudos começassem a reaplicar mindfulness e estudar. E o que foi interessante é que os resultados observados quando o Kabat-Zinn aplicou foram observados também em outros locais. E hoje a gente já tem, a gente está em 2020, né? Já são 41 anos de estudos de mindfulness. E, Legal. mas o que John Kabat-Zinn traz, então? Ele usa vários conceitos, mas um dos mais utilizados por ele e por muitos colegas, né? Talvez seja o conceito mais utilizado, diz o seguinte, que mindfulness é a consciência que emerge ao estar atento ao presente momento, de forma intencional e sem julgamento. Aí a gente pode explorar passo por passo para não ficar muito complicado, porque às vezes a gente também escuta isso e não quer dizer muita coisa, né? Mas se a gente começar olhando ali para o início, que ele diz que mindfulness é a consciência que emerge, ele está falando que é um tipo de consciência específico. Por quê? Essa consciência emerge quando a gente coloca a nossa atenção, né, que ele fala, quando a gente está atento, ou seja, a gente coloca a nossa atenção ao presente momento. Ou seja, a gente está atento ao que está acontecendo nesse momento. E aqui também há um certo engano, porque muitas vezes, principalmente quando a gente começa a entrar em contato com mindfulness, a gente acredita, ou tem uma tendência a acreditar que a nossa mente não deve se distrair, né? E aí mora um engano e também uma das grandes dificuldades que as pessoas acabam enfrentando durante a prática meditativa, que a gente fala um pouquinho mais para frente. Mas a ideia aqui é justamente estar consciente do que quer que esteja presente. Então, às vezes, o que está presente é que a nossa mente não está presente. E a gente toma consciência disso, né? E justamente quando a gente toma consciência disso, a gente tem a oportunidade de exercer a intenção de estar aqui, que é a terceira parte ali que ele fala. Então, voltando lá no começo da definição, mindfulness é a consciência que emerge ao estar atento ao presente momento de forma intencional. E aí tem uma outra parte que não basta, como vocês devem imaginar, senão seria mais fácil, né? Mas como vocês devem imaginar, não basta apenas estar consciente do que a gente está sentindo, ou do que a gente está observando nos nossos pensamentos, ou da forma como a gente está se relacionando com a nossa experiência. É preciso fazer isso de uma maneira específica, com uma atitude específica, né? E aí isso está relacionado com a última parte dessa definição, que ele fala sem julgamento. E aí o próprio Kabat-Zinn diz que essa atitude específica de não julgamento, ela é provavelmente a parte mais desafiadora desse processo, porque naturalmente, né, pelo nosso desenho biológico, a gente tem uma tendência de julgar bom, ruim, certo, errado, e por aí vai, preto e branco, gosto, não gosto, né? Legal. E Almir, deixa eu só falar uma coisinha que eu acho bem legal sim, esse início que você traz, né? O quanto é importante, assim, essa reflexão, né? Até aquela questão que você fala lá no site do piloto automático, né? De repente a gente tá indo para um lugar. E aí eu tava até conversando com a minha mãe, né? Falei, nossa, mãe, eu lembrei que ela me contou. Ela falou assim que uma vez ela tava dirigindo, ela tava indo para um lugar e ela viajou na maionese, né? Ela uhum, esqueceu para onde ela tava indo. Ela teve que, sabe assim, opa, pera, calma, né? Dar o comando ali para ela no o comando mental. Peraí, deixa eu lembrar aonde eu tô indo. Assim, às vezes até vira uma piada, né? Fica até uma coisa engraçada. Mas uhum, em quantos momentos, né? Eu me identifico com a história dela. Talvez as pessoas que estejam aqui até achem engraçado e se lembrem de algum acontecimento parecido. Essa questão, né, de não estar presente, de não, de repente, nem saber muito dessa consciência do que você está fazendo, né? A gente às vezes fica muito no plano mental, né? uhum, Os sim, pensamentos ficam ali o tempo todo permeando, né? A gente está se preocupando com o que você tem que fazer daqui 5 minutos ou daqui uma hora, na próxima semana, ou o que você vai fazer no final de semana. E aí a gente não tem esse tempo, né, de parar
observar e meio que eu costumo até fazer uma brincadeira, né? Se localizar, que nem GPS, né? Você Sim. precisa se localizar onde você tá. Opa, pera lá. Então, eu acho interessante, né? Até do que você fala aí da definição do cara que começou aí a fazer estudos, pesquisas, a criar um sistema, né, para estudar essa questão, ele foi percebendo essa importância, né, de Uhum. você ter consciência daquilo que você faz. E de repente, dentro disso, até não tendo um objetivo disso, mas trouxe aí, eu acredito que benefícios, né? Como você fala no teu site, no teu Insta, alguns benefícios, né? Até isso que você falou, a redução do estresse, né? De repente é até uma forma assim mais comercial de se dizer, mas a pessoa se reaver, né, com as questões de Uhum. ansiedade, de estresse e olhar, porque às vezes a gente até foge, né, de sentir, a gente foge das emoções. Sim. E isso que você traz é muito importante. É, me fala mais, né? Quando a gente fala do mindfulness, como a gente consegue trazer isso, né, para a vida, para o cotidiano? Porque aqui nós falamos muito da questão da mulher, né? E a Uhum. mulher, você aí convive com as mulheres da sua vida também. A mulher ela é muito proativa, né? Então, assim, às vezes não consegue ter essa organização e ter um tempo de qualidade mesmo, né? Porque o mindfulness, quando você vai trazendo aqui a sua fala nesse momento, me vem muito essa questão, né? De ter uma qualidade, uma percepção, né? Deixa eu me localizar, deixa eu ver o que está acontecendo ao meu redor, enfim. Como seria isso, Almir, assim, em prática, né? Pra Sim. gente, no nosso dia a dia, o mindfulness? Como que funcionaria ou não funcionaria? E qual é o seu pensamento em relação a isso? São vários pontos importantes aí que você trouxe, né? O primeiro, relacionado ao piloto automático, ele, o problema não é entrar no piloto automático, né? Porque isso também, o piloto automático, ele é uma função que também, ele é uma capacidade que tem uma função específica. A nossa espécie só se perpetuou em grande medida por conta do que o piloto automático foi capaz de fazer, né? De categorizar coisas, de tentar prever, fantasiar, isso evitava que a gente entrasse em alguma situação de perigo, por exemplo. Então, o grande problema aqui não é que a gente não possa entrar no piloto automático, mas muitas vezes a gente não está consciente que a gente está no piloto automático. E quando eu tomo essa consciência, por isso que eu comecei falando da consciência, a gente tem condição de escolher, né? Porque eu estou consciente, aí tem a ver com o que você falou do GPS. É muito isso mesmo, né? É, a primeira coisa que o GPS faz quando você liga ele é se localizar, é ter uma visão clara do que está acontecendo ali naquele momento. E trazendo isso para a nossa experiência, né, como seres humanos, muitas vezes, como você mencionou, a gente não quer entrar em contato com o que está ali rolando na nossa experiência. Uma emoção difícil, um pensamento ruminativo, coisas que são difíceis para a gente entrar em contato. Mas se eu não tenho clareza, e por isso que o João Kabat-Zinn fala do não julgamento, se eu não tenho clareza do que está ali, dificilmente eu consigo desenvolver uma relação mais saudável com o que está presente. E quando a gente, e é difícil isso, mas com o treino a gente consegue ir desenvolvendo essa habilidade, quando a gente olha para o que está acontecendo com a gente sem julgamento, eu tiro como se fosse um véu ou as lentes do julgamento, né? Então eu tenho um pouco mais de clareza. Isso tem muito a ver, existem vários outros componentes, né? Não dá para falar de todos aqui, mas isso tem muito a ver com aceitação. Então, olhar com clareza, com discernimento e não julgamento tem a ver com aceitar com o que tá aqui. E o aceitar não é como que eu posso dizer? Não é um ser resignado, tá tudo uma porcaria e então que o mundo acabe desse jeito. Não é isso, né? O aceitar é constatar o que está presente com um olhar sincero e radical do que está ali. Sem tentar mudar a sua experiência, pelo menos no primeiro momento, para que você tenha informações importantes do que estão ali. Agora, indo para a segunda parte, ou terceira parte da sua pergunta. Na prática, o que seria a gente acessar essa habilidade, né? É como se a gente pudesse fazer um momento de pausa, de fato. E esse momento de pausa funciona como dar um passo para trás
e aí sim eu consigo ter uma visão mais ampla e mais clara do que está acontecendo. É, a gente tem uma tendência de exercer padrões de comportamentos ou pensamentos, principalmente quando a gente está em alguma situação difícil para nós. E aí fica muito difícil fazer uma pausa. Então, uma das coisas que a gente usa muito em mindfulness é usar a segurança do corpo para fazer essa pausa. Né? O corpo como uma âncora. Então, por isso que as principais práticas de mindfulness meditativas, elas têm a âncora como uma... A âncora não, tem sensações físicas como uma âncora que vai nos ajudar a voltar para o momento presente. Porque isso nos ajuda a fazer essa pausa. Então, na prática, algo bem simples, que mindfulness, apesar de a gente estar falando de meditação aqui em alguns momentos, não necessariamente está relacionado à meditação. Está mais relacionado com esse tipo de consciência específico, né? A meditação, ela vai nos ajudar a treinar essa habilidade. Então, o que a gente pode fazer, por exemplo, para aplicar isso no nosso dia a dia de uma maneira muito prática? Quando a gente estiver se sentindo de alguma maneira específica, emocionalmente intensa, ou notar que tem muitos pensamentos acontecendo, a ideia não é que a gente tente mudar essa realidade, mas que a gente se centre no nosso corpo como uma forma de fazer uma pausa e olhar para aquilo com mais clareza. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é muito simples, na verdade, voltar a atenção, por exemplo, para os pés. E aí o próprio John Kabat-Zinn até, na verdade não foi ele que falou, mas tem uma lenda que diz que ele, uma das práticas ele começa, que é o escaneamento corporal, ele começa justamente pelos pés. E aí o pessoal brinca que ele começou pelos pés porque é o lugar mais longe da cabeça, né? Para que a gente não fique tanto nesse mental. Então, uma das coisas que a gente pode fazer quando a gente nota que a coisa está muito intensa, né? Muitos pensamentos, eu estou me sentindo tenso e tal, volta a atenção para os pés, sente as sensações ali, sem querer mudar. Mesmo que o seu pé esteja rígido, está com os dedos apertados ali, mais tenso, simplesmente volta ali e sente por alguns instantes. E aí depois você começa a explorar o que está acontecendo nas outras regiões do seu corpo. Então, e o que vai acontecer logo depois que você fizer isso, principalmente se você estiver passando por uma situação difícil? Provavelmente a sua mente vai voltar a entrar, a se engajar com as preocupações, Sim. né? E aí, assim como a gente faz na prática de meditação, a gente simplesmente volta para as sensações e começa a explorar tudo aquilo que está acontecendo ali. Obviamente, isso não é fácil, né? É um convite que ele pode parecer, para mim, quando eu entrei em contato com isso pela primeira vez, pode parecer bastante contraintuitivo, né? Principalmente quando a gente fala de pessoas, mas se a pessoa está com uma dor crônica, ela vai entrar em contato com a dor. Se eu tô com ansiedade, eu vou entrar em contato com a ansiedade. Eu sei que pode parecer contraintuitivo, mas o que os dados científicos mostram é justamente que quando a gente traz essa abertura para observar e entrar em contato com aquilo que está presente, ao invés daquilo que está incomodando se tornar um incômodo ainda maior, há uma tendência de que aquilo vá se assentando. Não pelo fato da gente querer mudar a experiência, porque se você tentar mudar, o que normalmente acontece é que essa experiência vai se tornar mais intensa, mas pelo fato de eu simplesmente estar ali mais aberto. Isso tem um mecanismo também que a gente chama de... Ele é o contrário do mecanismo de luta e fuga, né? Porque quando eu não quero sentir ansiedade, por exemplo, e essa ansiedade está me gerando incômodos físicos, está me gerando muitos pensamentos, o que acontece é que eu entro em estado de alerta. Então, todas essas sensações às quais eu não quero entrar em contato, elas acabam fazendo com que meu corpo permaneça em um estado de estresse, em um estado de alerta. E Sim. quando eu trago essa curiosidade para o que está acontecendo, aquilo não é necessariamente mais uma ameaça para mim. Então, pouco a pouco, eu vou conseguindo me relacionar com aquilo de uma maneira diferente, e isso me dá espaço, tanto para pausar, como para olhar outras possibilidades que normalmente a gente não enxerga quando a gente está muito agitado, né? Então, Sim. mais ou menos por aí, não sei se te respondi. É importante isso que você falou. Enquanto você falava, na verdade, eu lembrei do meu processo terapêutico, né? Nós que somos psicólogos, a gente também cuida, né, da nossa saúde mental, né? Uhum, Geralmente, os colegas da profissão também fazem a terapia pessoal. E a psicóloga que me acompanha, né? Ela acredita também muito no mindfulness, ela estuda essa questão do mindfulness. E eu lembrei um pouquinho, né, de que teve uma situação ali na minha terapia que eu fui trabalhar com uma questão de dor mesmo, sabe? Situações, eventos, lembranças que não são agradáveis
E Uhum. aí, através, assim, lógico, você fala que o mindfulness, ele é muito mais, né, do que simplesmente práticas e técnicas. Mas dentro do próprio mindfulness, existem essas possibilidades ali de trazer isso até para lidar com a questão da dor, né? Uhum. E aí eu lembrei um pouquinho da minha situação, do quanto foi, pelo menos para mim, Fabiane, foi importante, né? De repente, as pessoas que estejam aqui, não sei se conhecem, ou até se já conhecem o Mindfulness, mas para mim, Fabiane, foi importante ver ali a minha dor, né? Como se você entrasse num quarto escuro que você vai se deparar com lembranças que não são tão agradáveis. Sim. O nosso papel, até como você fala de defesa, de um mecanismo de defesa, é de esquivar dessa dor, né? De evitar. Mas qual que foi a minha experiência? Até talvez para o pessoal, até a forma, a nível de exemplo mesmo. Quando eu terminei aquela sessão, parecia não, eu perceptivelmente, né, evidentemente, como evidência mesmo, né, até a nível aí de estudo, de repente, para você, né, que tá aqui conversando comigo, Almir, eu me senti tranquila, Uhum. baixou, né? Lógico, quando você tá vendo ali memórias de dor, de coisas desagradáveis, vai ter ali algum estímulo que vai te dar uma certa ansiedade, um certo desconforto, uma certa angústia. Muito provavelmente o teu corpo vai tá ali, né? Algumas regiões do teu corpo vão ficar um pouco tensas, vão ficar rígidas. E eu passei por esse processo. Eu senti que em alguns momentos eu senti aquela angústia, né, aquele desconforto. Sim. Mas quando eu terminei aquela experiência, né, aquela prática, enfim, nossa, parecia que, sabe, foi tipo assim, soltei. Uhum. Engraçado, né? Talvez para você consiga explicar até de uma maneira assim mais elucidativa por estudar isso, por ser o teu trabalho. Mas para mim foi positivo. E engraçado que aquela prática depois foi passando e foi reverberando durante a semana, e eu acho que está continuando ainda a reverberar. Parece que foi uma Interessante. coisa, entre aspas, simples, né? Parece que foi alguém que, olha, vamos abrir um pouco essa portinha e dar uma olhada nesse quarto escuro que Uhum. você tá evitando, que você tá fugindo. E aí, quando eu olhei para as questões, me fez sentido de alguma maneira. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso também. Muito bom. Eu não sei se eu consigo ser mais elucidativo do que um exemplo. Eu acho que o exemplo ele conecta, né? Então, obrigado também por trazer esse exemplo. Agora, o que me veio à cabeça é que eu lembrei de como o John Kabat-Zinn teve a ideia de fazer esse programa. Ele estava num retiro de 10 dias, e nesse retiro, inclusive é um retiro que eu já fiz, são 12 horas de práticas meditativas por dia. E até para quem já é um meditador de longo prazo, é muito tempo para permanecer numa posição só. Então, invariavelmente, se tem dor, né? E, inclusive, o próprio John Kabat-Zinn comenta que a dor que ele sentiu foi a dor mais intensa que ele já tinha sentido na vida dele até então. Só que ele continuou praticando, né? E ao continuar praticando, ele estava fazendo justamente uma prática que chama escaneamento corporal, que a gente explora as sensações do corpo como um todo. Em algum momento da prática, ele percebeu que, ao entrar em contato com mais abertura com o que estava ali presente, não intensificava a dor, né? E aí, fazendo um parênteses aqui, existem muitas traduções para mindfulness, né? E não tem nenhuma que os profissionais que trabalham com traduções, etimologias, não há um consenso sobre os significados, porque mindfulness já é uma tradução de uma palavra de uma língua chamada língua Pali, da palavra sati. Então, a gente já perde um pouco na tradução, né? Mas uma coisa que eu gosto bastante, um dos significados que eu gosto, é que olha para mindfulness como um se familiarizar. Então, esse processo de estar consciente, ele tem a ver com a gente poder entrar em contato com aquilo que é difícil para nós, e pouco a pouco a gente vai se familiarizando com isso. Eu costumo brincar que é como a gente aprender a andar de bicicleta. Você quer aprender a andar de bicicleta quando você é criança,
Mas, para andar de bicicleta, você vai ter que cair, às vezes rala, às vezes quebra, e dói, machuca. Mas se você não fizer isso, você não vai aprender. Então, a relação que eu faço é mais ou menos essa. Quando a gente entra em contato com esses processos, e ainda mais quando a gente está falando de dor crônica, por exemplo, inclusive, os primeiros pacientes e pessoas que fizeram os programas lá no início com o Kabat-Zinn eram pessoas que tinham dor crônica. Então, quando a gente está falando de pessoas com dor crônica, não tem como eles tentarem excluir a dor, né? Na verdade, as pessoas que chegavam até ele já estavam já tinham tentado tudo que eles podiam. E o que a meditação e o que esse exercício de estar mindful, de estar consciente, trouxe para eles é justamente esse poder se aproximar e começar a ter uma maior familiaridade, inclusive com aquilo que é difícil, que é doloroso, e a partir disso, a relação com aquele processo de dor, seja uma dor física ou emocional, começa a mudar. E o interessante disso, Fabiane e todos que estão ouvindo, é que por isso que a gente chama também quem dá aulas de mindfulness de facilitador. Porque é um processo em que você facilita, você não ensina necessariamente, a não ser as técnicas, né, meditativas, mas quem vai descobrir os próprios recursos internos é a pessoa. Então, a partir dessa observação que ela tem, e a gente consegue fazer isso de uma maneira pontual durante a meditação, ela começa a acessar esses próprios recursos, começa a observar coisas, como o seu próprio exemplo, né, que talvez de uma outra maneira ela não tenha tido a oportunidade de observar. E aí essa proximidade vai fazendo com que a gente tenha mais espaço de encontrar outras formas de lidar com essas situações. Mas aí tem um ponto bastante importante aqui. É importante que a gente lembre de cultivar autocuidado quando a gente está fazendo isso. Porque também há uma tendência de que quando a gente encontra coisas que a gente não gosta, a gente começa a exercer um padrão autocrítico muito agressivo. E é legal a gente olhar e perceber quando a gente pode ir um pouquinho a mais e quando a gente tem que recuar. Porque às vezes não é o momento da gente entrar em contato com aquilo. Mas é um processo que ele é muito, apesar de às vezes a gente fazer isso em grupo, ele é um processo muito individual, né? Mas que exige também esse autocuidado. Então, quando vocês forem meditar, por exemplo, lembre-se disso. É lógico que não é para assustar ninguém, a maioria das pessoas podem meditar sem problema nenhum, mas é preciso tomar cuidado com algumas coisas, porque às vezes a gente vai entrar em contato com algumas questões que a gente, principalmente se a gente estiver emocionalmente abalado, vai ser muito difícil lidar. Então, tome consciência disso, se tiver que parar, pare, enfim, né? O autocuidado também é muito importante nesse processo. Eu acho importante isso que você falou, Almir, o seguinte, eu até lembrei, né? Em qual momento, assim, você que sempre está aí estudando a questão do mindfulness, né? Quando chega uma pessoa e fala, Almir, eu gostaria de saber como que é a questão da meditação, né? Ou me ensina, tem algum curso seu? Eu gostaria de saber, na verdade, se existe aí, de repente, pessoas que de fato você falaria ou você desse a seguinte sugestão, olha, no teu caso, eu acredito que não seja legal, né, fazer a prática da meditação. Existe aí algum grupo de pessoas, questões, de repente, de saúde emocional, mental, questões psicológicas, ou da própria questão física, existem Uhum. aí limitações, né, para alguma pessoa que você diz, olha, é legal você só, né, estudar e tal, sobre a questão das pesquisas que envolve a questão do mindfulness, né? Agora não é o teu momento, ou vai procurar de Sim. repente uma terapia. Você consegue falar sobre isso? Existe, assim, Uhum. pessoas que podem, pessoas que não podem, ou tudo bem? Como funciona? Sim, existe sim, Fabiano. Inclusive é um cuidado que a gente tem sempre que tomar. Um negócio caiu na minha boca, desculpa. É um cuidado que a gente sempre tem que tomar e para ingressar no curso a gente sempre faz uma anamnese para entender um pouco o momento que a pessoa está passando e se aquele é o momento ideal para ela começar a meditar. De forma geral, o que acontece é que normalmente a grande maioria das pessoas conseguem praticar, mesmo que elas estejam passando por uma ansiedade, por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizada ou um processo de depressão. Normalmente a gente avalia caso a caso.
E aí, quando eu preciso, por exemplo, de respaldo, eu consulto ou a minha namorada ou alguns amigos que são psicólogos. É, mas como eu já tenho uma certa experiência com isso, eu consigo também ir avaliando. A única restrição que a gente coloca é caso a pessoa esteja passando por qualquer período agudo de alguma doença, seja ela física ou mental, pode ser que não seja o momento ideal. Então, por exemplo, a pessoa está com uma crise de depressão, não está fazendo tratamento psicoterapêutico, nem tratamento medicamentoso, nem acompanhamento com psiquiatra. Normalmente o que eu vou recomendar é que ela procure um profissional antes de ingressar num Sim, curso, né? Agora, seria essa a única restrição. É importante também a gente não se assustar muito com isso, porque eu já participei sim. de muitos grupos, né? Antes de eu facilitar os grupos, eu auxiliava o meu ex-sócio, e ele, como ele foi um dos pioneiros no Brasil, ele fazia muitos grupos. Então eu tive a oportunidade de ver grupos diferentes, com populações diferentes, inclusive com pessoas com transtorno de ansiedade generalizada, que para elas era muito difícil ficar parado ali meditando. E de modo geral as pessoas conseguem. É lógico que a gente vai sempre tomar os devidos cuidados, mas se você estiver passando, ou qualquer um que esteja me ouvindo aqui, estiver passando por um período muito intenso, perdeu um parente, por exemplo, muito próximo, um amigo que você gosta muito, está sofrendo de câncer, ou uma doença muito agressiva, ou qualquer doença ou patologia mental, a gente sempre vai olhar caso a caso. É sempre legal Sim. consultar tanto o seu médico como o terapeuta, como o facilitador que você escolheu trabalhar, e para que você tenha um melhor direcionamento ali, se não for um momento, num segundo momento, essa prática pode ser realizada, né? E aí tem uma última coisa importante para fechar esse assunto. É, as meditações não substituem tratamentos médicos, né? De forma alguma, então não tenham isso como uma resolução ou uma panaceia que vai resolver todos os seus problemas. Pode ajudar muito em várias questões, mas não substitui nem tratamento médico, nem psicoterapêutico. Então, nesse sentido, se você estiver precisando de tratamento de fato, você pode fazer isso em conjunto, ou, dependendo da situação, é melhor procurar primeiro um serviço médico ou de saúde que vai te atender melhor, né? E na dúvida, a gente sempre acaba Sim. conversando. Mas vamos pensar o seguinte, Naomir, até que eu não falei pro pessoal. O Uhum, primeiro contato que eu tive com você, né, como a gente estava conversando até antes da gente combinar a live, foi naquele encontro lá em 2018 que você fez no Parque Centenário, sim. né? E aí eu me lembro que eu estava lá, que eu fiz a prática com vocês, né? Tinha um grupo, foi bem interessante. E eu lembro que eu me senti um incômodo também, essa questão da dor, né? E Uhum, é interessante que de repente vai surgir a dor, né? De repente a gente vai. não tem uma consciência até do nosso próprio corpo, a gente não tem essa Uhum, apropriação do sentir, né? Aquela coisa que às vezes você faz na prática é de você sentir a temperatura do ambiente, a roupa, né? Como é que tá a roupa encostando no corpo, a tua respiração, se de repente quais pensamentos estão passando e tudo bem, é a questão que você fala da aceitação. Mas isso que você fala é muito importante, né? Acho que antes de qualquer tipo de tratamento, de acompanhamento, de práticas, de terapia, até a pessoa que quer conhecer um pouco mais do mindfulness, conhecer as práticas meditativas que envolvem o mindfulness também, ter um cuidado, né? Tanto a uhum, pessoa que vai procurar e tanto a pessoa que vai receber. Né? Assim, como a gente trabalha com pessoas, logicamente a gente tem mais facilidade, né? De ter essa sensibilidade, de, como você falou, de fazer ali um questionário, de conversar com a pessoa, né? Que é a questão da anamnese. Mas nada substitui. E vamos falar o seguinte, né, Almira? Acho que todos nós estamos passando aí por uma situação bem delicada, né? Quando se fala de perdas, que é o que está acontecendo, né, Almir? De repente, talvez sim. algumas pessoas que estejam aqui, né? Há algumas semanas atrás eu perdi também uma senhora bem querida que era amiga da família, né? Decorrente ao o Covid-19, né? E Uhum, assim, a questão, acho que da perda tá muito presente nesses últimos tempos aí.
Então, provavelmente chega essa questão, né? De repente, para a pessoa, vai de pessoa para pessoa, né? Às vezes, até para a pessoa é um momento que ela precisa de ter ali uma prática de meditativa, de mindfulness, de repente te acompanhando, conversando com você, Sim, trocando uma ideia que você é um facilitador. E você vai perceber que vai existir casos que você vai falar, olha, né, amigo ou amiga, vai procurar aí uma terapia, ou agora é o momento de apenas você vivenciar o luto, porque também tem isso, né, Almira? Às vezes é o momento da pessoa apenas se permitir vivenciar aquele luto, né? Às vezes uhum. nem é o momento nem de procurar uma coisa ou outra coisa, é apenas se permitir aquele momento. Então, eu acho importante essa fala que você traz. Eu não sei se você tá com o horário aí, que daqui eu não consigo ver. Se você tiver, Eles são 18h40, faltam 20 para 7. ah, que bom. Então dá pra gente conversar bastante. Dá pra gente conversar bastante. Eu tô adorando a conversa, né? Como eu falei pra você, eu sou uma curiosa. Eu nunca assim parei de fato para fazer um curso para estudar mais profundamente o mindfulness, mas eu acho super incrível assim, né? Tanto a nível de conhecimento, de pesquisa e também do que eu vejo, né? Do teu trabalho, eu acho um trabalho super bonito, muito legal mesmo. Algumas pessoas também que eu vejo aí que trabalha com a questão do mindfulness, ou trabalha, ou acredita muito no mindfulness e fala sobre isso, né? E eu acho super interessante. Em alguns momentos eu tenho essa questão, acho que talvez da maioria de nós seres humanos, né? De não ter uma questão de tipo, ah, olha, vou tentar todo dia ali Sim. praticar. Aí começa e esquece, né? Não, não, todo dia até coloca a nota lá bonitinho, inicia e passou a semana e esquece. Cadê a pessoa que falou que ia fazer e não tá fazendo? Então, assim, me fala, né? Porque, assim, na verdade, é importante a gente conhecer mesmo isso que você traz da parte de pesquisa, a parte de estudo, que é essa parte teórica, para ter essa aproximação de fato, né? Porque Uhum. senão vai ficar uma coisa assim, ah, só modismo. A pessoa vê, ah, falaram que é bom, falaram que ajuda para isso, ajuda para aquilo. Então, assim, o que você diria, né, para essas pessoas? Primeiro você falaria, olha, amiga, você tá ansiosa, né? Tipo eu, você tá ansiosa, calma, uma coisa de cada vez. O que você falaria para as pessoas, de repente, que tem essa curiosidade, né? Nossa, como é que é fazer uma meditação? Nunca fiz, como que funciona, né? Fala um pouquinho aí pra gente. Bom, o processo da meditação em si, ele é muito simples, né? Bom, deixa eu voltar um pouquinho antes. Então a gente falou da parte da consciência, desse estar mindful, né? E você não necessariamente precisa meditar para isso, mas a gente sabe que quando a gente medita, essa é uma das melhores maneiras de treinar esse músculo desse tipo de consciência específico, né? E por isso que os programas de mindfulness têm, além das práticas que são informais, que são práticas que a gente, como é que eu recomendei aqui para vocês, né? Que a gente não necessariamente para um tempo do nosso dia para meditar, a gente tem as práticas formais, que é justamente essa que a gente separa um tempo do nosso dia para começar a meditar. E apesar dos vários misticismos que giram em torno da palavra meditação, né? Meditar é muito simples. Essencialmente, quando a gente está falando de meditações, do grupo de meditações que Mindfulness faz parte, que é o grupo de práticas atencionais, que tem como espinha dorsal ali essa característica de treinar a atenção. Então, basicamente, o que a gente faz? Deixa eu pegar uma caneta aqui, que a caneta ajuda a exemplificar legal. O que a gente faz durante a prática da meditação? Primeiro, a gente sempre tem um objeto de atenção, que nada mais é do que o nosso ponto de apoio durante a prática, ou seja, onde a gente vai depositar a nossa atenção enquanto a gente estiver meditando. Então, vamos imaginar que essa caneta aqui é a minha respiração. E a minha respiração vai ser o meu ponto de apoio durante essa prática. O que a gente faz durante a meditação? A minha atenção é a tampa da caneta, o meu foco. Eu vou lá e começo a meditar. Então eu coloco a minha atenção na respiração. Pode ser alguma outra coisa, mas vamos pegar só a respiração aqui para não complicar. E aí, depois de pouquíssimo tempo que eu comecei a sentir a respiração, para quem já meditou, sabe que isso é muito normal, ou até mesmo quando a gente está fazendo alguma atividade de trabalho ou lendo alguma coisa,
Depois de pouquíssimo tempo, a nossa mente vai se distrair. Então ela sai, o foco sai da respiração. E aí o que que a gente faz? A gente percebe quando isso acontece e volta ali de novo para a respiração. Isso acontece por diversas vezes. Sai e volta, sai e volta. É simples, mas não necessariamente quer dizer que é fácil. Em alguns momentos, quando a gente está mais agitado, por exemplo, isso pode ser bem desafiador, né? Mas é justamente esse exercício de observar esse movimento mental que vai, pouco a pouco, nos dando condição de se familiarizar com todos aqueles processos, aqueles eventos que são inerentes do nosso desenho biológico humano, né? E aí a gente também vai entendendo algumas coisas que elas fazem parte da nossa vida, de fato. A ansiedade, o medo, a tristeza, a felicidade, as sensações físicas. Às vezes eu começo a notar que alguma região do meu corpo está mais tensa, outras menos, enfim, e por aí vai. Então, é bem simples esse desenho da meditação, né? Praticar é o mais difícil. Aí não sei se a sua pergunta vai relacionada ao que eu vou falar também agora, mas como que a gente começa? Inclusive, a ideia do Meditação 654, ela surgiu, eu não sei se está todo mundo desde o começo aqui ouvindo, mas o Meditação 654 é um projeto que eu ofereço as práticas meditativas todos os dias às 6h54 da manhã, e são práticas curtas, de mais ou menos 10 minutos, né? Então a ideia desse projeto surgiu porque uma fala muito recorrente que existe, tanto das pessoas que fizeram meus cursos, como de fizeram cursos de outros profissionais, é que elas conseguiam meditar durante o período do curso, que em geral é de 8 semanas, mas quando termina o curso vai enfraquecendo essa vontade ou essa possibilidade de se manter praticando, e aí pouco a pouco a pessoa vai se desligando. E por que é tão importante praticar, né? O que as pesquisas mostram é que quanto mais a gente pratica, a gente mais benefício nós colhemos. Então, se eu meditar, como a maioria das coisas, né? Não adianta eu querer ganhar condicionamento físico indo para academia uma vez por semana, ou treinando uma vez por mês, seja lá o que for, né? Sim. A regularidade é muito mais importante. Então, o que eu diria para quem quer começar? E era uma visão que eu não tinha quando eu comecei. Porque os programas de mindfulness, essencialmente esse programa que eu fiz meu curso, ele trabalha com uma carga de 45 minutos de prática logo no começo. E para algumas pessoas isso é muito pesado. Para a maioria das pessoas, na verdade. Sim. Então, o que eu diria, comece com pouco tempo. E antes de começar com pouco tempo, se você realmente quer entrar em contato com isso, experimentar isso, se planeje. Nem que seja, eu vou meditar 3 minutos logo depois do meu café da manhã. Eu vou meditar 5 minutos antes da novela. Sim. É, e por aí vai. E aí, às vezes, a gente vai ter a impressão de que, mas eu vou estar ali parado, perdendo tempo, né? Tem tanta coisa Sim. para fazer. Mas é bastante comum a gente ouvir também dos participantes dos cursos que a meditação, em vez de tirar tempo, ela acaba dando mais tempo. Porque a gente consegue. Uma das comprovações mais consistentes que a gente tem é que com esse treino das meditações mindfulness, por ter uma característica atencional, o nosso foco acaba melhorando. Então a gente, fazendo uma coisa por vez, a gente consegue otimizar esses processos, né? E aí tem um outro mito que a gente acaba entrando, que é o mito da multitarefa. A ideia de mindfulness é justamente fazer uma coisa por vez e estar Sim. consciente em uma coisa por vez, porque apesar da gente ter a impressão que o multitarefa nos ajuda, no fundo ele acaba atrapalhando, né? A gente treina o nosso cérebro para ser multitarefa e não estar focado em uma coisa por vez, e isso, de alguma maneira ou de outra, acaba prejudicando. Então, comece com pouquíssimo tempo, 5 minutos, se 5 for muito, volte para 3 minutos, mas é importante que você planeje. E já tenha isso programado para o seu dia. Se você deixar para meditar, vou meditar à noite, vou meditar a hora que der, por experiência própria eu falo para vocês que vocês não vão conseguir. Então, coloque metas que sejam bem atingíveis, se for preciso, 1 minuto, 2 minutos, e vá aumentando pouco a pouco conforme você vai se sentindo confortável. Legal. Almir, muito bom. Assim, fala o seguinte para o pessoal que está aqui, depois o pessoal que vai ver a nossa live. Como é que você faz essa questão de facilitar as práticas, né? Me fala também dos seus cursos, porque assim eu também estou interessada, que eu tô tipo Uhum, aquela aluna que fica na frente querendo fazer todas as anotações. sim. Fala um pouquinho aí do teu projeto, né? Do Mundo Mindfulness, como que funciona, as propostas.
para quem quer estudar ou para quem quer fazer as práticas, né? Com a questão Uhum. da meditação e com mindfulness. Fala um pouquinho pra gente. Fala. Então, hoje a gente tem dois formatos de cursos com são dois protocolos diferentes, vamos dizer assim. Então, tem o protocolo que eu trabalho, ele foi justamente o protocolo criado pelo John Kabat-Zinn, que chama MBSR, que significa Mindfulness Based Stress Reduction, ou redução de estresse baseada em mindfulness. E ele tem bastante essa pegada de redução de estresse, né? Então, em algum momento do programa, a gente vai voltar a atenção bastante para isso. Mas, basicamente, o que a gente faz durante os programas é meditar, explorar o que surge a partir dessas meditações, e essa exploração está muito voltada e direcionada para aquilo que aconteceu no momento presente, não necessariamente, não é, a gente costuma, até um alerta que a gente sempre dá no início dos programas, não é um processo terapêutico, né? A gente não vai cavocar a vida da pessoa ali. É lógico que, vez ou outra, acaba surgindo alguma coisa de experiências externas, né? Mas a gente gentilmente sempre tenta trazer para o presente, porque aquilo já é informação suficiente porque a pessoa mesmo precisa para que ela explore a própria experiência. Então, basicamente, o que a gente faz é isso. E, como eu falei, tem uma terceira parte, aí, um terceiro pilar, que é sustentar tudo isso com evidência científica. Algumas coisas a gente traz da neurociência, da psicologia. E aí, durante 8 semanas, a gente faz isso. Então, a gente tem esse programa, que agora, na verdade, eu estou formatando para a gente fazer online, porque eu fazia ele só presencialmente. Então, em breve, eu estou vendo a agenda também, mas em breve isso deve estar disponível online. A minha sócia, ela oferece um outro programa, que ele é bem parecido, tem como base esse programa que eu trabalho, mas é um programa adaptado e desenvolvido pela Unifesp, que chama Mindfulness Based Health Promotion, promoção de saúde baseada em mindfulness. E tem algumas similaridades, algumas diferenças, mas basicamente é a mesma estrutura. E por último, a gente tem um outro produto, que é um curso online gravado, que é baseado nesse programa que eu ofereço. Só que ele é um pouquinho diferente porque ele é gravado, né? Sim. Então, tentei ao máximo fazer com que ele ficasse próximo do presencial, que a gente tem uma interação ali. Então, essa parte, por exemplo, de interação, ela acaba sendo substituída por algumas indagações que eu sugiro que a pessoa faça com ela mesma. Mas a estrutura, o conteúdo é basicamente o mesmo conteúdo desse programa de 8 semanas. Então, inclusive a maneira como Legal. eu sugiro que a pessoa entre em contato com esse conteúdo é durante essas 8 semanas. Mas ela também pode fazer como for mais adequado para ela. Mas o mais interessante é fazer semana por semana para que esse processo seja mais gradual, né? E aí, pouco a pouco, a pessoa vai conhecendo diferentes práticas, vai experimentando aquilo que pode funcionar melhor para ela ou não. Em algum momento a gente até falou do desconforto, né? E eu pensei e acabei não falando que o desconforto ele também é importante, né? Como você trouxe, ele traz muitas vezes informações muito interessantes de coisas que às vezes a gente nem percebia. Então, ele é importante e é esperado em algum nível. Obviamente, a gente não é um processo de sadomasoquismo, né? Não é pra gente ficar lá sentindo dor, mas alguma dor e algum desconforto é esperado, seja ele emocional ou físico, né? E aí tem mais dois cursos que eu vou colocar que não são meus, mas é de um parceiro nosso, e eles são gratuitos, eles estavam disponíveis, mas a gente teve que tirar porque a gente estava trocando a plataforma de e-mails que a gente usa, e aí o disparo automático não estava funcionando. Eles devem voltar essa semana, então tem um curso, inclusive é um parceiro nosso que ele é um profissional excepcional, assim, e ele trabalha com compaixão. E é uma linha de práticas meditativas que tem sido muito estudada pela ciência também. E, sem dúvida nenhuma, ele chama Valentim Mendes. Ele é um dos profissionais mais relevantes nessa área no mundo, inclusive, né? Que legal. E aí ele gravou dois cursos pra gente. Então tem um curso que chama Quatro Ferramentas para Lidar com Ansiedade, que em breve deve estar disponível, se não for essa semana, na próxima. Eu até te mando, se você quiser mandar para o pessoal aqui. É, e tem um outro que é a ciência da compaixão, que ele fala das práticas e também fala um pouco das evidências científicas que a compaixão tem até então. E isso está gratuito. Então Muito tem bom. essa parte que é paga, que são os meus cursos, o curso da Mônica, mas também tem essa parte do Valentim que é gratuita. Tem o Meditação 654, que está disponível lá. Em breve eu devo começar a colocar outros conteúdos também,
com aulas mais curtas no YouTube, ainda sem data definida. E para quem quiser experimentar outras práticas diferentes, tem um aplicativo Insight Timer que eu tenho algumas práticas gravadas lá. E em breve também deve sair um curso mais curto lá, um curso de 10 aulas em áudio. Ai, que Então, legal. são É um coisas que devem. aplicativo. É um aplicativo, chama Insight Timer. Ele é o maior aplicativo de meditação do mundo, na verdade. Que legal. E aí eles estão com uma boa penetração aqui no Brasil, né? E não tem só as minhas meditações, tem trocentos. Acho que tem mais de. A última vez que eu vi, acho que tinha 45 ou 35 mil. Não estou me lembrando o exato número. De práticas guiadas e são todas gratuitas. Aí os cursos são pagos lá dentro, mas são bem baratos também. E basicamente é isso. Que legal, muito legal, Almir. E deixa eu só perguntar, né? Eu sei que agora a gente está tudo na questão do online e tal, mas me tira uma dúvida. Você tem ali o Mundo Mindfulness, a Emoji das Cruzes, que eu me lembro quando eu tive a questão lá com vocês em 2018. Acredito que vocês eram de Mogi ou não? Sim, sim. Somos de Ah, Mogi. tá. E aí, É. quando vocês tinham os cursos e tal, em Mogi das Cruzes ou em São Paulo que ficava? Então, tinha os dois, porque assim, o nosso DNA é de uma empresa de produção de conteúdo, né? Quando a Sim, gente começou lá o Mundo Mindfulness, a ideia era, como não tinha, em 2016, tinha pouquíssimo conteúdo sobre Mindfulness. E aí a ideia era produzir esses conteúdos. E aí a gente não precisava de uma estrutura física para fazer isso, né? Então, trabalhava cada um na sua casa, às vezes a gente se reunia em algum lugar. Para os cursos, o que a gente faz? A gente acaba alugando alguns lugares. Então, sim. em geral, a gente faz um lugar aqui que é bem próximo aqui de casa, que é na Vila Oliveira. Dois lugares, na verdade. E em São Paulo também a gente faz. Agora não tem previsão de quando isso vai se restabelecer, Sim, né? não, mas a nível Mas, de interesse mesmo, né? Que é bom uhum, saber. De repente, quando, né, for retomar e tal, pessoal que tiver interesse, porque muito provavelmente depois eu vou deixar esse vídeo no meu canal, lá no YouTube, né? Aí mais pra frente as pessoas vão assistindo e tal, de repente tem uma curiosidade, um interesse de saber, né? legal. E tomara que logo mais as coisas aí vão aos poucos retomando também, né? Mas tudo Sim, no tempo certo. Almir, gostei muito. Nossa, fiquei muito feliz com a sua que bom. participação aqui. Eu acho que foi muito rica essa troca, né? E vou querer estudar um pouco mais, com certeza, aí sobre o mindfulness, saber um pouquinho melhor. Porque eu acho que, como você diz, as pesquisas estão aí, né, mostrando os benefícios e tal, né, através das práticas. E eu achei muito importante o teu conteúdo, tudo que você traz, né, para o pessoal que acompanhou, o pessoal que vai acompanhar depois, né? Sigam lá o Almir, lá no Mundo Mindfulness, né? Ele deixou aqui nos comentários. Depois também acho que eu deixei marcado no texto que eu falei da nossa live. O pessoal dá uma olhadinha lá no conteúdo, que é bem interessante e que ajuda bastante. Eu acho que travou aqui a tela do Almir. Tá me escutando? Tem uma travada, voltou agora. Ah, Agora eu tô te então ouvindo. tá. Então, assim, muito obrigado. Vai fechar a nossa tela. O Instagram já tá mostrando aqui, falta 1 minuto. Então, usa seu 1 minuto aí para se despedir aí e fecha com você. Fabiane, eu que agradeço, obrigado pela confiança e sem me conhecer muito bem, apesar de você ter participado das práticas, né? Espero que tenha sido de grande utilidade, ou pelo menos de alguma utilidade esse conteúdo. E obrigado pelo convite, de verdade. A gente se vê numa próxima. Ou a gente vai trocando ideia aí. Conte comigo se você precisar. Muito obrigada, Almir. Obrigado pela sua disponibilidade. Foi muito legal, fiquei muito feliz. Eu fiquei assim, ó, prestando atenção em tudo. Depois eu vou assistir de novo, fazer as anotações. Legal. Tá bom? Um Tá bom. abraço para você e uma boa semana. Obrigado, Tchau, igualmente. tchau. Tchau, Tchau, tchau. pessoal.